Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, mais uma vez tendo a oportunidade de participar do podcast Use Distrital Penha. Mais uma oportunidade também de lembrarmos que estamos aqui reencarnados, que essa existência é muito importante, porque nós podemos aprender um pouco mais, vivenciar experiências que vão nos impulsionar ao crescimento espiritual, enfim, basta que aproveitemos mais essa oportunidade que o nosso Criador nos dá. Mas será que nós estamos encarando essa vivência da maneira correta, com otimismo? Ou nós estamos desanimados? Ou talvez de uma maneira neutra? Como nós estamos aproveitando? Porque é importante, é hoje que plantamos para colher amanhã, não é verdade? Quando coisas boas nos acontecem, nós ficamos radiantes, iluminados, o nosso coração se aquece, nós ficamos de uma maneira parecida com um dia de sol, aquele dia alegre, aquele dia feliz, aquele dia que clareia, ilumina e aquece os corações. Mas e quando nós temos pequenas dificuldades? Nós ficamos cabisbaixos, perdemos um pouco o equilíbrio, ficamos desanimados, às vezes sem ânimo para fazer as coisas. Nós não buscamos entender o porquê que aquilo está acontecendo. E a gente vai se envolvendo naquela energia negativa, naquela energia que nos entristece, como se fosse um dia de chuva. Dia de chuva é aquele dia acinzentado, sem brilho, sem luminosidade. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos. Mas se lembrarmos que a chuva é importante, porque ela faz com que as plantinhas cresçam viçosas, a chuva faz com que a nossa atmosfera fique mais limpa, purificando o nosso ar, controla inclusive os níveis das represas. Então, o que nós podemos tirar com isso? Mesmo um dia de chuva é importante em nossas vidas, da mesma forma que algumas dificuldades e de alguns problemas, porque eles vão nos movimentar para que a gente se fortaleça, se equilibre e busque caminhos melhores. Senão nós ficaremos parados, não nos esforçaríamos para nada. Agora, quando acontecimentos muito graves acontecem, que desestabilizam nós de uma maneira muito intensa, aí nós podemos comparar esses dias que nós não temos, não conseguimos encontrar uma saída. São situações que nos derrubam completamente. Aí sim, podemos comparar a tempestade, porque a tempestade, além de não proporcionar claridade, ser acinzentada, a ventania nos provoca medo. Aquela chuva forte deixa as nossas almas também encharcadas de dor. É uma tempestade que podemos dizer que assola as nossas forças. Dessa maneira, nós conseguimos entender o porquê que as coisas acontecem conosco e o que nós podemos fazer para melhorar essa situação, para buscarmos ajuda, buscarmos o equilíbrio novamente, para controlarmos as nossas emoções novamente. Mas muitos
não conseguem e pensam que por causa desses acontecimentos tenebrosos, a melhor coisa é o suicídio. Nesse mês de setembro, é a campanha contra o suicídio, é o Setembro Amarelo. E o que nós podemos fazer para ajudar uma pessoa que está numa situação que não vê saída? Devemos dar o nosso ombro amigo, devemos, na medida do possível, encaminhá-la a um tratamento espiritual, mas clínico também. Precisamos conversar com ela com carinho, explicar que tudo passa, que ela não estará sozinha, que Deus nos ampara, que Ele não pode tirar todas as dificuldades que estão no nosso caminho, mas Ele pode estar conosco, juntamente com a espiritualidade de luz, nos fortalecendo, caminhando juntamente conosco. Nós precisamos estar atentos aos sinais que uma pessoa que pensa em cometer o suicídio, ela dá. Ela fica introspectiva, não quer mais se reunir com as pessoas, muda os seus hábitos, muitas vezes deixa de se alimentar direito, outras se tornam agressivas, outras simplesmente não se manifestam, mas precisamos estar atentos a esses sinais. E se isso estiver acontecendo conosco, precisamos buscar ajuda, buscar Deus em nosso coração, para que nos sintamos mais fortalecidos e preparados para passarmos por essa tempestade. Entender que nada acontece por castigo ou acaso. Tudo é uma lição que tem como objetivo nosso crescimento espiritual. Que possamos levantar essa bandeira contra o suicídio, ajudar o próximo, ajudar a nós mesmos e valorizar a vida que foi e é e será sempre um presente abençoado pelo nosso Pai maior. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.